Cumprimento aos amados docentes com a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus por esta grande oportunidade que mais uma vez Ele nos concede de trazer um pequeno resumo através da lição bíblica de juvenis, neste quarto trimestre. Hoje, na 8ª aula, nós estamos com o título O Amor Não É Egoísta. Nós já temos falado bastante acerca do amor nas lições que antecederam a esta, mas hoje a gente vai falar acerca daquele amor egoísta, aquele amor que tem a capacidade maior de receber do que doar. Então, é nesse momento que a gente vai refletir sobre esta lição. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao versículo 11 e dos versículos 14 aos versículos 18. Nós temos também no versículo 4, a base da nossa lição, né? Mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1 até o versículo 4, para que a gente possa trazer à memória aquilo que o texto do versículo 4 está dizendo e também dentro de todo o contexto da nossa lição, que vai falar a respeito daquilo que é o homem no seu ego, o homem no seu ser interior. Então, o versículo 1 nos diz que, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o versículo 4 nos diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É dentro desse texto do versículo 4, não atentar para o que é propriamente seu. Isso aqui ele está falando, tem um sentimento de comunidade, né? Como nós vemos, o discípulo Barnabé, que ele tendo uma propriedade, ele vende essa propriedade e deposita aos pés dos apóstolos, para que, em verdade, ele possa suprir algumas necessidades. Então, nós temos aí uma divergência em relação ao que é egoísmo. Aquilo que é egoísmo é aquilo que eu procuro centrar em mim. E nesse caso de Barnabé, e também a igreja primitiva, principalmente, nós vemos aí o altruísmo. Então, a qualidade de doação, ela vem do interior do ser humano. Então, Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria, né? Paulo fala diversas vezes sobre a alegria, sobre o gozo que ele tinha acerca dos irmãos em Filipos. Em Filipenses, ele vai dizer que ali o povo, a igreja que está em Filipe, ele tinha um grande poder de doação. Não, dentro desse contexto, a gente vai trazer para os nossos dias também a necessidade de se doar. Afinal de contas, nós acreditamos que Deus nos abençoa com bênçãos materiais, com bens materiais, para que possamos, nesta administração, além do receber, também ter a capacidade de doar. Pois não faria sentido termos a administração de algo que é propriamente nosso e que não pudesse também ser compartilhado pelo outro. Nós temos dentro dessa lição do amor egoísta, a lição ela vai deixar bem claro que o egoísmo ele não é algo que nasce, né, na preparação de um homem que ainda está em formação. Né? Tem toda uma questão da nossa formação de caráter que vai fazer com que a gente seja egoísta ou altruísta, né? Ou então indiferente a essas coisas. Porque do mesmo modo que tem pessoas que são altruístas, que são doadores, e as pessoas que são egoístas só pensam em si mesmo, tem as pessoas que são indiferentes, né, a essa realidade. Então, que a gente possa, durante o decorrer desses minutos, né, nesse resumo dessa lição, a gente possa trazer um pouco daqueles sentimentos, daquilo que eu possuo e daquilo que eu possa vir
a dar. Nós temos aqui no primeiro ponto a etimologia da palavra egoísmo, né, que deriva do latim ego, né, que tantas vezes foi pensado, né, até o próprio Freud, Sigmund Freud, ele vai fazer uma distinção acerca dessas qualidades humanas através do ego, e vai falar também aquele sentimento como o homem sendo a base e a razão de ser de todas as coisas. Haveria, nos dias dos filósofos pré-socráticos, um sentimento entre os sofistas, principalmente por Protágoras, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, o homem, ele é o centro de todas as coisas. Daí vem a palavra egocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. E ele não pode encontrar rivalidade, ele não pode ter uma oposição, porque as verdades vão estar implícitas nele e somente ele é detentor da verdade. E, a partir daí, surge também uma espécie de relativismo. Ainda quase 3 milênios, a gente já vem tratando essa questão, vai percebendo essa questão do relativismo. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você, mas a Bíblia não ensina desta forma. O egoísmo, ele não é assim muito falado sobre a questão do orgulho, porque o orgulho ele vem de um sentimento de que eu sou a prioridade, mas eu estou acima daqueles por quem eu sou, né, superior, a quem eu sou superior. Então ele traz uma soberba, né? Então existe essa pequena diferença, ligeira diferença entre o egoísmo e a soberba. O egoísta não é certamente soberbo, mas ele busca para si estar centrado em todas as coisas. Então o egoísmo também não é amor próprio, né? O amor próprio ele é considerado como um sentimento de pertencimento daquilo que todo ser humano é. Agora o egoísta, não. Além disso, ele quer todas as coisas para si. Então até parece uma certa redundância, né? Porque de qualquer forma o ego, o homem interior, ele procura satisfazer os seus próprios interesses. E é o que o versículo 4 do texto aos Filipenses diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, né? Mas para também o que é do outro. Não quer dizer definitivamente que você não pode se doar além do que você pode, né? Cada um faça de acordo com o que propôs no seu coração. Essa é a base bíblica. O segundo ponto, ele vai falar sobre os males do egoísmo, dizendo que os males do egoísmo, o egoísmo ele fecha várias portas, e dá o exemplo de Ageu, quando dentro da reparação do templo do Senhor, as pessoas estavam deixando de lado o templo do Senhor para edificarem as suas próprias casas. Então, as pessoas estavam investindo mais em si próprio do que naquilo que era o centro da adoração do povo de Deus. Nós temos também o egoísmo produz consequências terríveis, e o texto aqui na lição vai falar sobre o acontecimento em Atos capítulo 2, versos 32 em diante, de Ananias e Safira, né, que o sentimento de pertencimento de Ananias e Safira, doando aquilo que não convinha, ele trouxe uma queda, um juízo de Deus, a morte tanto do Ananias como a de Safira, que aí sim a gente vai perceber o egoísmo implícito, porque eles estavam pensando apenas num posicionamento diante dos discípulos. Então, dentro desse egoísmo, a gente vê aí a mentira, né? A mentira ela vai permear a vida do egoísta, porque ele não vê nenhuma ética para que ele possa possuir aquilo que ele deseja. A gente também vai falar sobre o terceiro ponto, o amor esfriou, com base no texto de Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 12, que vai dizer que Jesus, o próprio Senhor Jesus, disse que nos últimos dias, por se multiplicar, por o esfriamento
né, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o egoísmo humano, ele causa males à sociedade. Então, ele nunca vai trazer um benefício coletivo. Ele vai se colocar sempre diante de si mesmo. É o que o Paulo fala a Timóteo, para que ele tivesse cuidado, né, porque ele já dizia que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmo, né? E Pedro, inclusive, vai dizer que estes amantes de si mesmo, eles fariam negócio, né, de vós. Eles farão negócio de vós, ou seja, os homens, a partir dos sentimentos de poder, eles fariam negócio com o próprio evangelho do Senhor Jesus. E o último ponto, ele vai falar sobre a luta contra o egoísmo. Dentro da nossa humanidade, né, dentro da nossa percepção de humanos que somos, nós também trabalhamos e lutamos cada dia com sentimentos perversos que moralmente não são nossos, que eticamente nós não praticamos, mas que sobrevêm muitas vezes. Então, o egoísmo é um perigo que pode chegar até o coração do mais simples, até o coração daquele que tem mais amor. Então, há uma luta e que somente o Espírito Santo pode controlar, né? Nos controlar dentro dessa luta. Seguindo o exemplo de Jesus, onde o próprio texto de Filipenses ele vai afirmar no capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, não se usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se homem, né? E na forma de homem ele se permitiu essa humilhação. Também o Senhor ele vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Então, dentro dessa característica de melhor coisa é dar do que receber, nós vemos duas qualidades de amor: o amor egoísta e o amor altruísta. Alguém já disse que quando a minha capacidade de dar é maior do que a capacidade de receber, esse amor é altruísta, ou seja, pensa no outro. Mas, no contraponto, quando a minha capacidade de receber é maior do que a minha capacidade de doar, de dar, esse amor é egoísta. Então, tenhamos cuidado, para que na medida que estejamos nos doando, possamos perceber o quanto estou doando e quais são os efeitos dessa doação. Quanto eu estou doando, muitas vezes, eu não devo perceber, olhar, observar a quem está recebendo. E também não posso transferir responsabilidade. Infelizmente, algumas pessoas têm esse sentimento. A minha obrigação é apenas com os familiares. E, de certo ponto, a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos domésticos da fé, seremos piores do que o infiel. Mas às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem: olha, a responsabilidade não é apenas minha, a responsabilidade é do conjunto, é da coletividade. E se a coletividade não está doando, então não tem uma obrigação de doar sozinho. Ou muitas vezes as pessoas transferem para instituições, sejam governamentais ou sejam não governamentais. Isso é responsabilidade das instituições. Não, a responsabilidade sobre o próximo é minha, porque eu também posso passar por algum momento de necessidade. E, finalmente, a gente tem que trabalhar a natureza do amor que reside em nós. Quando você se percebe no mesmo amor de Cristo, no mesmo amor voluntário, amor doador, um amor que sente a dor do outro, a gente vai se qualificar e está pronto para que a gente possa cada dia dar mais do que já temos dado. Muitas vezes, em alguns planos de ações sociais, nós nos omitimos. E por quê? Porque, como disse anteriormente, transferimos responsabilidades, mas quando nós nos conhecemos no amor de Deus, nos percebemos empático para com os outros, nós poderemos também ser melhor doador. Como foi dito anteriormente, melhor coisa é dar do que receber. E, finalmente, para citar apenas um texto da igreja da Macedônia. A Macedônia é uma igreja, uma região pobre, e eles doaram além do seu poder para a igreja primitiva, para sustentar os necessitados pobres de Jerusalém.
Macedônia, as igrejas da Macedônia, elas deram muito mais daquilo que eles poderiam alcançar. Ou seja, ninguém tem tão pouco que não possa alcançar o outro. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.